Olá pessoal, tô entrando um pouquinho antes do horário que a gente combinou, um pouquinho antes das 20 horas para fazer um teste. E eu queria saber do pessoal que porventura esteja já ao vivo comigo, se o som tá bom, se a imagem tá legal, se tiver me dá um okzinho, tá certo? Para eu poder saber que tá tudo ok. Porque um pouquinho antes da gente começar de eu entrar aqui, o som do meu celular não estava muito legal. Então, se vocês me derem um ok, a gente continua. Senão, eu vou ter que passar para o plano B, trocar de telefone. Então, se tiver ok, me dá um ok. Ah, show, que bom. Vocês estão ouvindo legal? O som tá legal? Ah, é ótimo, muito bom. Bom, pessoal, hoje é mais uma live Rico do Zero em 2020 e a gente vai falar sobre fundos imobiliários, que é um excelente meio de investir em imóveis de forma indireta, mas pegando o que há de melhor nesse tipo de investimento, que são os ganhos constantes, a rentabilidade e tudo mais. E esse tipo de investimento, fundos imobiliários, a gente vai ver que eles cabem em qualquer carteira de investimento, eles são adequados para qualquer tipo de investidor. Vocês vão poder ver isso hoje na nossa live. Eu vou pedir a vocês que, se tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas no transcorrer da live para a gente poder interagir. O meu objetivo aqui é realmente passar esse conhecimento para vocês, mostrar como esse veículo de investimento funciona e como vocês podem começar a investir através de fundos imobiliários, tá certo? Desde já eu quero agradecer a participação de todos, quero dar aí boa noite e boas-vindas a todos que estão aqui conosco participando dessa live ao vivo. Lembrando que a live ela não fica disponível aqui no Instagram, mas eu coloco ela gravada no YouTube. Então, se vocês quiserem rever ou então convidar outras pessoas para assistirem a live, para terem esse conhecimento também, é sempre muito bem-vindo. E aí eu peço a vocês que conheçam o meu canal do YouTube e já deixem o joinha de vocês, compartilhem com os amigos, porque vai me ajudar muito na divulgação do canal, tá bom? Bom, vou aguardar mais alguns minutinhos para a gente poder começar a nossa live falando sobre fundos imobiliários. E eu quero saber de vocês se é interessante para vocês investir e ter participações de imóveis, de grandes empreendimentos imobiliários. E quero saber também quem já possui esse tipo de investimento. Conta para mim, coloca aqui no chat para eu poder saber se vocês já possuem esse tipo de investimento, se já conhecem esse tipo de investimento. Bom, pessoal, eu acredito que a gente possa começar então, não é verdade? Bom, vamos começar então falando sobre fundos imobiliários. Então, o que são fundos imobiliários? Né? Fundos imobiliários é um fundo, tá? É um fundo como todos os outros fundos, só que ele tem uma particularidade. Primeiro que eles investem diretamente em imóveis, tá certo? Tanto em imóveis como em ativos, títulos que são lastreados por outros imóveis. Então, nós temos fundos que investem diretamente nos imóveis físicos e temos fundos imobiliários que investem em papéis, em títulos que possuem lastro em outros imóveis. E é isso que nós vamos ver aqui. Esses fundos, eles são fundos fechados. O que quer dizer isso? Um fundo imobiliário, ele é um fundo fechado. Por quê? Você não pode entrar e sair a hora que você quiser ou tirar o seu dinheiro a hora que você quiser. Não é assim. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você compra essas cotas e você se torna um sócio cotista desse fundo. Para que você consiga sair, resgatar o dinheiro que você tem investido ali, você precisa ter outro investidor que esteja interessado em comprar as suas cotas, tá certo? E isso é feito no mercado secundário através da Bolsa de Valores. Então, lá na Bolsa de Valores, a gente tem uma parte
onde são negociados os fundos imobiliários. Então, todo mundo que quer vender, coloca os seus fundos à venda, as cotas que desejam vender à venda, e aí quem deseja comprar, vai lá e compra as cotas que estão disponíveis para a venda. Então, um fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento que investe seu capital preponderantemente em ativos imobiliários, sejam esses ativos físicos ou sejam esses ativos em títulos lastreados por outros imóveis. E qual é o objetivo desses fundos imobiliários? É gerar uma renda, né? Uma renda recorrente através dos aluguéis desses imóveis. Tem fundos imobiliários também que eles têm um foco mais em produzir, né? São fundos mais de construção. Então, esses fundos que investem basicamente na construção de outros imóveis, eles têm uma peculiaridade, né? Eles são um pouquinho diferentes, porque o rendimento que você vai auferir desses tipos de fundos, eles vêm após a construção, na venda desses imóveis. E aí eles têm essa particularidade. Mas grande maioria dos fundos imobiliários hoje, eles dão renda recorrente através dos aluguéis que são recebidos todos os meses nos imóveis que estão dentro daquele fundo imobiliário. Tá ok? E como é formado um fundo imobiliário? Bom, uma gestora, uma administradora, ela forma um fundo, né? Ela constitui um fundo e aí ela lança cotas desse fundo no mercado. Uma vez lançadas as cotas dos fundos no mercado, você, investidor, pode adquirir essas cotas diretamente quando esse fundo abre, né? Quando esse fundo é aberto, num primeiro momento. E aí, esse capital dessas emissões de cotas, o capital adquirido nessas emissões de cotas, eles vão servir para quê? Para adquirir esses imóveis, tá certo? E aí, essa é a constituição do fundo no primeiro momento. Então, você compra o fundo logo na emissão das cotas. E aí, você comprou diretamente. Você entrou ali com seu capital para adquirir aqueles imóveis. E a partir daí, você se torna dono de uma fração, de uma parte daqueles imóveis. Porque os imóveis que fazem parte do fundo imobiliário, eles são dos cotistas. Então, se porventura o fundo vier a fechar, os imóveis que estão ali dentro, eles serão vendidos e o valor que for adquirido com a venda daqueles imóveis será dividido entre os cotistas. Então, você se torna, sim, um dono de uma parte daqueles imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários, tá ok? E a outra forma que você tem de adquirir fundos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, é no mercado secundário, através do home broker da sua corretora. Então, na Bolsa de Valores. Essas cotas, elas são negociadas em bolsa. Por isso, esses fundos imobiliários são ativos de renda variável. Por quê? Porque o valor da cota, ele oscila conforme as expectativas do mercado. Então, nós temos ali o valor de mercado de todos os imóveis que estão dentro daquele fundo e nós temos o valor que está sendo negociado em bolsa. Então, esse valor que a cota é negociada em bolsa, ela vai depender das expectativas do mercado hoje. O quanto o mercado está aceitando pagar por aquelas cotas. E aí esse preço é que oscila. Então ele vai oscilar. Mesmo que os preços oscilem, o valor que você recebe de rendimentos sobre esses fundos, dos fundos imobiliários, sobre esses imóveis que ele possui dentro do fundo, esse valor ele vai variar também, mas não na mesma proporção que as cotas dos fundos variam em negociação na bolsa. Por isso, eles têm menos volatilidade do que as ações. Porque, como você ganha um rendimento recorrente todos os meses, esses rendimentos eles não vão reduzir porque a cota do fundo reduziu na bolsa. Tá ok? Eles vão oscilar porque é um percentual, você recebe proporcional à quantidade que você possui de cotas.
Então você vai receber mais ou menos de acordo com a quantidade de cotas que você possui e não de acordo com o valor da cota em mercado, tá certo? Então são essas duas formas que você possui de se tornar um cotista de fundos imobiliários, ou através da emissão primária, né, da emissão de cotas em mercado, e aí essas emissões são feitas diretamente pelos fundos, ou através do mercado secundário, adquirindo cotas de outros cotistas que desejam vender as suas cotas. Então você tem essas duas formas de entrar como sócio cotista em um fundo imobiliário. Falei também como esses fundos são constituídos, né? O gestor, ele resolve lançar um fundo porque ele tem um objetivo de comprar, por exemplo, um grande shopping, ou cotas, ou partes de um determinado shopping. E aí ele constitui esse fundo e emite cotas, né? Ele distribui ali, ele vê quanto que ele vai precisar e aí ele emite essas cotas para poder adquirir o valor necessário para adquirir aqueles imóveis. Tá ok? E é assim que é constituído um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um ativo de renda variável, por isso ele é negociado em bolsa de valores. A bolsa de valores é como se fosse um pregão, um leilão que funciona todos os dias. Então ali você vai ter oferta e demanda. As pessoas vão ofertar as cotas dos fundos que elas possuem e aí quem quiser comprar vai lá e compra. E cada um dá o seu preço. E aí vocês vão fazer essa negociação dentro da bolsa de valores. Quem dá mais, quem dá menos, e aí você vai colocar o seu preço e vai adquirir ou não, se você estiver disposto a pagar o valor que a pessoa está querendo vender as cotas, você vai adquirir, vai comprar e vai se tornar sócio cotista daqueles fundos. Então vai ser dono de uma parte, uma fração de todos os imóveis que existem dentro daquele fundo. Tá ok? E como é que você ganha, você sócio cotista, ganha com esse investimento, com os investimentos em fundos imobiliários? Você ganha de duas formas. Como ele é um ativo de renda variável, as cotas desses fundos, o preço da cota, ele varia conforme o ânimo do mercado, conforme as expectativas do mercado. Então você ganha com a valorização daquele fundo, das cotas daquele fundo, né? E você ganha também com os rendimentos recorrentes. Então você ganha os aluguéis daqueles imóveis que estão ali dentro, que estão gerando lucro todos os meses. Os fundos, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do lucro líquido deles. Então 95% do lucro desses fundos vai ser distribuído obrigatoriamente para os sócios cotistas, e esses fundos eles distribuem esses rendimentos normalmente todos os meses, e você pode ali ter uma renda recorrente. Então são essas duas formas que você possui de ganhar com o investimento em fundos imobiliários. O Paulo está perguntando assim: quais os tipos de imóveis que podemos investir? Então, os fundos imobiliários, eles investem em imóveis físicos, e aí a gente considera esse fundo como um fundo de tijolo, ou em papéis, e aí nós consideramos esses fundos como fundos de papéis. Então, como é que funciona isso? Ele pode ter dentro do portfólio dele imóveis físicos, e aí esses imóveis podem ser galpões logísticos, podem ser salas comerciais, podem ser imóveis residenciais, podem ser construções, terrenos, hotéis. Tem fundo imobiliário que investe em cemitério, para vocês terem uma noção. Então, tem fundos que possuem hospitais, escolas. Então, cada fundo ele vai definir em qual setor, né, em qual tipo de imóvel ele deseja investir. E aí é interessante que quando vocês forem investir em fundos imobiliários, vocês vejam qual é o setor que você acha interessante, que faz sentido para você se tornar sócio. Talvez para você seja interessante ser sócio de um shopping, de fundos imobiliários que investem em shoppings, porque você deseja ganhar essa renda dos aluguéis do shopping,
os shoppings, eles têm uma renda sazonal, então determinados períodos do ano eles rendem mais ou rendem menos. Então para você isso é interessante. Ou você prefere investir em galpões logísticos, porque o nosso país ele está em expansão, então as empresas cada vez mais estão terceirizando esse serviço, ao invés de elas terem seus próprios galpões, elas preferem alugar os galpões. Então também é interessante, talvez seja mais interessante para você, ou talvez seja interessante para você ter um pouquinho de cada setor. Então, ter aí dentro do seu portfólio de fundos imobiliários, fundos que investem em shoppings, fundos que investem em galpões logísticos, fundos que investem em salas comerciais, fundos que investem em imóveis residenciais. Então, para você, talvez seja mais interessante fazer uma carteira diversificada, porque dessa forma você se protege, porque a diversificação ela reduz um risco, né, de um determinado setor. Por exemplo, na greve dos caminhoneiros, os fundos de galpões eles tiveram um sofrimento, eles sofreram muito mais do que outros fundos. Então, é interessante você diversificar também dentro dos fundos imobiliários. Então, ter ali pelo menos uns 5, 6, até uns 10 fundos imobiliários, de 2 de cada setor, e aí você vai ver o que é mais interessante para você. Então, nós temos esses fundos que investem em imóveis físicos e temos também os fundos que investem em títulos atrelados a imóveis. Então, são LCIs, né? Ou CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou LCIs, ou letras hipotecárias, sempre ativos, papéis que têm um lastro em algum tipo de empreendimento imobiliário. E aí, esse tipo de fundo também é interessante você ter na sua carteira, porque é uma forma de diversificar. Os CRIs, por exemplo, são excelentes ativos de renda fixa, mas eles são difíceis de serem avaliados por um investidor iniciante, uma pessoa que não tem tanta expertise para avaliar um CRI. Então, olha que interessante, você pode ter a renda desse tipo de investimento através de fundos imobiliários. Então, é muito interessante você ter também fundos imobiliários que investem em papéis dentro do seu portfólio de fundos. E temos também os fundos que investem em cotas de outros fundos. São os fundos de fundos. São aqueles fundos que compram cotas de outros fundos, sejam fundos de imóveis ou fundos de papéis. E aí você, comprando cotas desses fundos de fundos, você está mais diversificado ainda, porque você tem ali dentro de um mesmo fundo vários outros fundos. Então, pode ser que para você seja interessante investir através de fundos de fundos. Você vai estar diversificando mais ainda com um valor bem pequeno, porque você vai precisar comprar apenas a cota de um fundo e vai ter vários outros fundos dentro daquele fundo. Deixa eu ver aqui. Temos mais perguntas aqui. A Didica, ela está perguntando: o que preciso avaliar para escolher um fundo para investir? Bom, então, para você escolher os fundos, a primeira coisa é você decidir quais são os setores que você deseja ter, que faz sentido para você investir, ok? Como eu falei, os fundos imobiliários, eles investem em vários setores do ramo imobiliário. E aí é importante que você defina o que faz sentido para você. Talvez não faça sentido para você investir em fundos imobiliários com imóveis destinados para hospitais. Talvez eles sejam muito específicos, muito nichados. Então, é importante que você defina. E quando você for escolher os fundos imobiliários que você deseja ter na sua carteira, dê preferência para os fundos grandes, que já estão há mais tempo no mercado, que já foram provados com o tempo, que a efetividade deles já foi provada. E aí você busca fundos mais diversificados. Então, fundos que estejam há mais tempo no mercado, que tenham vários imóveis dentro do seu portfólio, não apenas um imóvel,
que tenham imóveis em várias regiões do país e que tenham vários inquilinos diferentes, porque aí você vai estar se protegendo da vacância. O que é a vacância, né? É quando esses imóveis ficam vagos. Então, se você investe em fundos bastante diversificados, nós chamamos esses fundos de multi-imóvel, multi-região e multi-inquilinos. Então, você investindo nesses fundos grandes, multi, você está fazendo a gestão de risco do seu investimento. Está se precavendo, está se resguardando. Então, já é uma boa forma de você avaliar os fundos que você vai colocar na sua carteira. É claro que tem outras formas de você avaliar esses fundos, como, por exemplo, olhando a performance do gestor, porque aquilo ali vocês não podem esquecer que é um fundo e ele é gerido, ele é administrado, ele possui um administrador e ele possui um gestor. O papel do gestor é de escolher os ativos e cuidar desses ativos. Então, se for um fundo que rentabiliza, que ganha com a compra e venda de imóveis, então esse gestor ele tem que ser um gestor bem firme. Por quê? Porque ele vai ter que estar avaliando sempre o mercado. Agora, tem fundos que o objetivo é ganhar com a rentabilidade, com os aluguéis. Então, esse gestor ele não tem ali tanta coisa para fazer, mas mesmo assim é legal vocês avaliarem o gestor. E como é que vocês avaliam o gestor de um determinado fundo? Vocês vão ler os fatos relevantes do relatório daquele fundo. Vocês vão ler ali no relatório, o gestor vai se comunicar com vocês, vai dizer o que ele está fazendo para melhorar o fundo, o que ele está fazendo para rentabilizar mais. Então, é através do relatório que ele vai se comunicar com você, cotista minoritário. E é interessante também vocês verem, buscar na internet informações sobre esse gestor desse fundo. Então, avaliar o gestor é um primeiro ponto. O segundo ponto é avaliar os imóveis que existem dentro daquele fundo. Então, a localização dos imóveis, se os imóveis são de primeira linha, se eles têm diferencial, elevador e tudo mais, áreas privativas, se é um grande conglomerado de salas comerciais, o que ele tem de diferente dos outros empreendimentos. Então, avaliar o imóvel. E aí você pode me dizer, mas eu não sou um expert, ou então o imóvel não está na minha região, ele está em outra região do país e eu não tenho acesso. Gente, com a internet hoje vocês têm acesso a qualquer lugar do mundo. Então, joga um zoom no Google Maps, entendeu? E veja, avalie, joga na internet, busca informação sobre o local. Então, vocês conseguem sim avaliar esses imóveis. Além disso, no próprio relatório do fundo, todos os meses os fundos lançam um relatório dando ali informações ao sócio cotista sobre tudo o que está acontecendo, sobre os rendimentos que serão distribuídos naquele mês. Então, é muito transparente. E vocês têm acesso a esses relatórios com total transparência e facilidade. Então, leia esse relatório e dentro desse relatório, o administrador ele vai mostrar para vocês quais são os imóveis que o fundo possui, quais são as características daqueles imóveis, qual é o nível de vacância dos imóveis, então quanto percentualmente dos imóveis, das áreas locáveis está vago ou não, o que o gestor está fazendo para resolver esse nível de vacância. Tudo isso vai estar sendo explicado para vocês através do relatório que é divulgado amplamente todos os meses pelos fundos imobiliários, tá ok? Então, avaliando os imóveis, avaliando o gestor, avaliando o dividend yield, que é um indicador do quanto aquele fundo está distribuindo de rendimentos por ano. Então, você pega esse indicador e você avalia se aquele dividendo que ele está distribuindo anualmente, ele está condizente. Quando a gente olha para o dividendo, esse tópico eu queria falar assim, deixar bem claro para vocês, como é que vocês avaliam se um fundo imobiliário ele realmente está rendendo realmente, ele está valendo a pena ou não. E aí, através dos dividendos, do dividend yield, você consegue avaliar isso. Mas primeiro você tem que saber
com o que você vai comparar aquele fundo? Qual é o seu parâmetro? Qual é o tipo de investimento que você vai ter como parâmetro para fazer essa comparação? E aí, eu digo para vocês, vocês vão comparar o fundo imobiliário com um título do Tesouro que é o IPCA+, de prazo mais longo. Por quê? Os títulos do Tesouro IPCA+, eles pagam a variação do IPCA, que é a inflação. O IPCA é o índice que mede a inflação do nosso país. Então, esses títulos, eles pagam a variação da inflação mais um juros real. E aí, esses títulos do Tesouro, eles são considerados no mercado financeiro como os títulos livres de risco. Então, se eu posso investir num título do Tesouro que vai me pagar a variação da inflação mais uma rentabilidade real e eu corro o menor risco possível, então, para eu me propor a investir num ativo de renda variável que tem um pouco mais de risco, que tem mais volatilidade, ele precisa me pagar um prêmio de risco. E aí, qual seria esse prêmio de risco? Bom, é consenso entre os especialistas que um prêmio satisfatório, ele gira em torno de 2,5%, 3%, acima do rendimento real de um título IPCA+, de prazo mais longo. Então, por exemplo, um IPCA+, 2040, 2045, acho que é esse que está sendo negociado, 2045, está pagando IPCA, a variação do IPCA mais uma taxa de 3,5%, então o meu fundo imobiliário, para que ele seja realmente rentável, para que faça sentido para mim investir nesse fundo imobiliário, ele precisa me pagar esses 3,5% mais o meu prêmio de risco. E aí eu coloco aí mais 2,5%, 3% em cima desses 3,5%. Então, o dividend yield desse fundo, ele tá girando em torno de 6, 6,5%, por aí, para que ele faça sentido para mim, para que eu tenha esse tipo de investimento mais volátil, mais arriscado na minha carteira. E por que a gente compara os títulos IPCA+, com os fundos imobiliários, né? Por que a gente compara os fundos imobiliários com os títulos IPCA+? Porque esses títulos, eles pagam variação do IPCA e os fundos imobiliários, a gente entende que os imóveis que estão ali e os aluguéis pagos por esses imóveis, eles sofrem uma correção com a inflação. Então, a gente pode entender que os imóveis que estão dentro do nosso fundo imobiliário, eles já estão sendo corrigidos, o valor desses imóveis e o do aluguel gerado por esses imóveis já é corrigido pela inflação no longo do tempo. Então, o que eu preciso receber de dividend yield é a rentabilidade real. Então, nesse investimento eu tenho a variação do IPCA, da inflação, então eu tenho a correção da inflação e eu tenho um juros real, que seriam os rendimentos dos fundos imobiliários. E aí, como esse ativo é um ativo mais volátil, mais arriscado, ele precisa me pagar um prêmio de risco. E eu coloco aí esse meu prêmio de risco em torno de 2,5%, 3% sobre o rendimento real de uma NTN-B com prazo mais longo. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Coloquem aqui no chat para que eu possa ver se vocês conseguiram captar a mensagem. Tá ok? Bom, então vamos lá. Para avaliar os nossos fundos, vamos avaliar o gestor, o trabalho do gestor, vamos avaliar os imóveis que estão ali dentro, vamos avaliar o preço, se ele está condizente, se ele está pagando realmente o que ele realmente deveria pagar para que eu pudesse investir naquele imóvel. E aí, vou comparar também se eu tenho vários fundos que investem em imóveis parecidos, quando eu for escolher o que eu quero ter na minha carteira, eu posso comparar esses fundos. Então, comparar com os pares também é uma forma de você avaliar um fundo para ter na sua carteira, no seu portfólio de fundos imobiliários.
tá ok? Vamos lá aqui, a Souza Taribe, ou Souza Taribe, perdão. Ele está perguntando aqui, qual é o melhor tipo de imóvel a ser investido na atualidade? Bom, essa avaliação, ela tem que ser feita por você, investidor, porque para mim, bom, eu posso, por exemplo, ser uma expert na área de saúde e aí eu entender desse ramo e para mim fazer sentido investir em imóveis que tenham ali, que sejam alugados para hospitais. Para mim pode fazer sentido e pode não fazer sentido para você. Para você pode fazer mais sentido investir em galpões logísticos ou investir em shoppings. Eu acredito que a melhor coisa é você diversificar. Então, você ter dentro do seu portfólio de fundos imobiliários um pouquinho de cada fundo, em cada tipo de fundo. Então, ter ali fundos que investem em galpões, fundos que investem em papéis, fundos que investem em shopping, fundo que investem lá em lojas comerciais e ter um pouquinho de cada um. Precisa ter todos? Não. Você pode ter aqueles que fazem mais sentido para você. Então, não existe o melhor. Existe aquele que está mais alinhado com o seu perfil, com os seus objetivos, que você consegue visualizar melhor, entender melhor a logística dele, e aí para você vai fazer mais sentido. Mas esse tipo de investimentos, fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários, eles são de renda variável, e isso é importante que vocês entendam. E aí eu coloco, sempre falo para os meus clientes de planejamento financeiro, que esse tipo de investimento de renda variável, eles são sempre com horizonte de longo prazo. Então, eles vão caber em qualquer carteira, na carteira de um investidor conservador, de um investidor moderado, de um investidor arrojado, mas em maior ou menor proporção, dependendo do seu nível, da sua aptidão ao risco. Mas sempre com foco no longo prazo, horizonte de longo prazo. Não pense em investir nesse tipo de investimento pensando em ganhar para ontem. Ou então investir o seu dinheiro todinho em fundos imobiliários, sendo que o seu objetivo é para daqui a 1, 2 anos. Porque você pode ter aí surpresas ruins. Por quê? Porque como ele possui volatilidade, ele pode oscilar para cima ou para baixo, pode acontecer no momento que você precisar desse dinheiro, você não ter como resgatar, ou então se você resgatar, você não vai conseguir realizar o seu objetivo, porque o valor dos títulos estão muito abaixo daquilo que eles realmente valem, ou o momento não pode estar propenso para isso, e aí você pode perder rentabilidade com isso. Então pense sempre com foco no longo prazo, na sua carteira de longo prazo, que vocês vão se dar bem com esse tipo de investimento, que é um excelente veículo de investimento, que deve sim fazer parte da carteira de todo investidor, seja ele conservador, moderado ou arrojado, em maior ou menor proporção. Tá ok? Então vamos lá. Mais alguma pergunta? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Didica Oliveira novamente. Eu sempre recebo algumas cartas dos fundos que invisto, como se fosse chamando para uma reunião. Acha válido participar ou por onde é melhor acompanhar? Bom, então, você é um sócio daquele fundo. E como um sócio cotista, você é convidado a participar das reuniões, que são as assembleias. As assembleias, elas são realizadas para deliberar sobre a emissão de novas cotas, ou sobre a redução da taxa de administração, o aumento da taxa de administração do fundo, ou sobre algum determinado assunto. Acho que voltou, né, gente? Então, vai sempre acontecer essas assembleias e você vai ser convidado a participar. Pode ser que você não esteja no local onde essas assembleias vão acontecer. Ou para você pode ser interessante participar. E aí, você, quem sabe, você pode simplesmente não participar da assembleia e aguardar o relatório onde eles vão dizer para você o que foi tratado naquela assembleia e o que foi acordado pelos sócios que participaram da assembleia. Tá ok? Mas percebam que é um tipo de investimento muito transparente.
muito transparentes. Então, tudo que acontece dentro do fundo, tudo que o gestor vai fazer, que o administrador vai fazer, eles vão participar, os cotistas. E isso é muito legal, isso é muito interessante, porque realmente você pode participar. Se você quiser, você pode participar. Tá ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui no meu rascunho o que falta falar para vocês. Como é que vocês adquirem? Eu já falei que vocês podem adquirir através da emissão inicial ou então no mercado secundário através da Bolsa de Valores. E aí é importante que vocês tenham a conta numa corretora. Para que vocês adquiram ativos através da Bolsa de Valores, vocês precisam ter a conta numa corretora. E aí vocês vão transferir o dinheiro para aquela conta da corretora, entrar no Home Broker, que é uma plataforma online que a corretora disponibiliza de visualização com as negociações da bolsa, e é dentro daquela plataforma que você vai fazer os seus negócios. Vai comprar e vai vender fundos imobiliários, ações, é tudo dentro da plataforma do Home Broker da corretora. E aí você precisa ter a conta na corretora e transferir o dinheiro para a corretora. Você comprando esses fundos imobiliários, os fundos eles vão estar registrados no seu CPF, então o dinheiro ele já não fica mais com a corretora, tá ok? Ele é transferido para o dono das cotas que foram vendidas para você está fazendo uma negociação e aí agora você é dono daquelas cotas e aquelas cotas ficam registradas no seu CPF, tá ok? A Didica Oliveira está perguntando novamente. E se eu verificar que um fundo não está sendo bom para minha carteira? Como funciona a venda? Então, como eu falei, se você quiser vender cotas do seu fundo, você vai entrar no Home Broker da sua corretora, que é essa plataforma online que você faz sua conexão direta com a Bolsa de Valores, e é você mesmo quem vai fazer a venda. Então, você vai abrir a caixinha de venda, você vai escrever o código do seu fundo, a quantidade de cotas que você deseja vender e o valor que você deseja vender suas cotas. E aí você vai lançar a sua venda. E aí, quando aparecer um comprador, querendo adquirir as cotas, aceitando pagar o preço que você colocou nas suas cotas, ele vai lançar a ordem de compra e aí vai ser realizada a transação. O valor vai ser transferido para você, para sua corretora, na sua conta da corretora, e as suas cotas vão passar para o CPF da pessoa que comprou. Simples assim. A Bel está perguntando, para abrir a conta na corretora, paga algum valor? Não. Para abrir conta na corretora de valores, eu acho que foi a nossa primeira live, Rico do Zero em 2020, que está disponível no YouTube, Bel. Se você quiser assistir novamente, essa live ela está disponível lá. E nessa live eu falei tudo que você precisa saber para escolher a sua corretora e para abrir a sua conta na corretora. Então, você vai abrir totalmente grátis, é tudo de graça, tá? Você vai abrir a sua conta na corretora de valores. Algumas corretoras hoje, as maiores corretoras hoje, estão dando custo zero para que você invista em fundos imobiliários. Então, elas estão isentando do pagamento de corretagem. Então, elas não estão cobrando nada para que você adquira fundos imobiliários, tá? A única coisa que você vai pagar quando adquirir os fundos imobiliários são os emolumentos na bolsa, que aí é descontado direto na hora da transação, tá bom? A bolsa, ela desconta lá o percentualzinho muito pequeno, tá? Dessa transação. E a corretora em si não está cobrando absolutamente nada por isso. Você consegue encontrar boas corretoras grandes no mercado que não estão cobrando absolutamente nada para que você, investidor, adquira fundos imobiliários, tá? Assim como títulos do Tesouro, títulos de renda fixa, elas isentaram o investidor do pagamento da taxa de corretagem para adquirir fundos. A Bel está perguntando novamente aqui. Sim, vou olhar, obrigada. Sim, Bel, dá uma olhadinha no vídeo, eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você, tá bom? Os fundos imobiliários pagam impostos. Sim, todos os investimentos pagam impostos, com exceção de alguns títulos de renda fixa, que são isentos de imposto de renda, porque são considerados setores estratégicos. Então, nós temos alguns fundos de renda fixa que são isentos de imposto de renda,
mas os ativos de renda variável, todos eles pagam imposto de renda. E quanto é que você paga de imposto de renda? Você paga 20% sobre o seu ganho de capital. O que é o ganho de capital? Quando você adquire fundos, por exemplo, por R$100 a cota, e você vende ele por 150, você teve um ganho de capital de R$50. Então, sobre esses R$50, você vai pagar imposto de renda de 20% sobre esses R$50 que foi o seu ganho de capital. Agora, os rendimentos que eles distribuem todos os meses são isentos de imposto de renda, tá ok? Para o investidor pessoa física. Investidor pessoa jurídica paga o imposto de renda normal, tá ok? Então, 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que com essas respostas eu consegui aí avançar bastante nos tópicos que eu coloquei aqui para a gente trabalhar. Porque o objetivo aqui é passar todo o conhecimento possível para vocês, para que vocês possam começar a investir amanhã em fundos imobiliários. Ah, tá. Lembrando também que os fundos imobiliários eles possuem liquidez, então você pode negociar esses fundos todos os dias úteis, no horário comercial, no horário que a bolsa está aberta, tá ok? Então, durante a abertura, né, durante o dia, enquanto a bolsa estiver aberta, você pode negociar os seus fundos imobiliários, tá ok? Alguns fundos eles possuem maior liquidez, ou seja, são mais negociados, outros possuem menos liquidez, tá? São menos negociados. Então, pode ser que se o fundo que você adquiriu tiver menos liquidez, você demore um pouquinho mais para realizar a venda das suas cotas, caso você necessite de vender. Então, é bom você avaliar a liquidez dos fundos que você vai adquirir também. E como é que você avalia a liquidez? Justamente olhando como é que está a negociação. Será que ele é bastante negociado? O número de negócios que esse fundo imobiliário realiza por dia na Bolsa de Valores. Isso você consegue visualizar com muita tranquilidade através do home broker. Tem também essas informações no relatório que é divulgado mensalmente no site da Bolsa. Então, no site da B3, você consegue ter acesso a um relatório de todos os fundos imobiliários e dos negócios que eles realizaram durante aquele mês. Outro ponto que você pode avaliar também a liquidez é o spread. O que é o spread? É a diferença entre o preço que as pessoas estão vendendo e o preço que as pessoas estão comprando. Então, o preço que elas aceitam vender e o preço que elas aceitam pagar por aquela cota daquele determinado fundo. Então, a diferença entre esse preço de compra e esse preço de venda é o spread. Então, quanto menor esse spread, maior é a liquidez. Porque se eu tenho muito para oferecer, se a demanda é grande, né? Se a oferta é grande e se ela condiz com a demanda, então o valor, a diferença ela vai ser pequenininha, tá bom? Então, quanto menor o spread entre o preço de compra e o preço de venda, mais líquido é esse fundo, tá ok? A Bel tá colocando aqui. No caso, se eu for pessoa física, eu não pago imposto nos fundos imobiliários? Não. Se você for pessoa física, os rendimentos que você recebe, os aluguéis que você recebe todos os meses desses fundos são isentos de imposto de renda, tá ok? A Bel colocou aqui novamente, só pagaria a taxa de corretagem. Isso se a sua corretora não tiver a isenção. Porque se for uma corretora que isenta de taxa de corretagem, você não vai pagar a taxa de corretagem para adquirir cotas do fundo, tá ok? Então, por exemplo, se você adquiriu hoje 10 cotas de um determinado fundo com corretagem zero, então você não pagou nada, tá? Você adquiriu aquele investimento, você ainda não pagou imposto de renda. E aí, todos os meses você recebe rendimentos daquele fundo. Você é pessoa física, não pagou nada, tá ok? Aí, hoje você resolve vender suas cotas. Vende elas com um preço maior do que o que você comprou. Então, você teve lucro, você teve ganho de capital em cima dessa negociação. E aí, em cima desse lucro que você obteve, desse ganho de capital que você obteve, você vai pagar 20% de imposto de renda. Esse imposto ele deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao mês da venda. Então, se você vendeu agora em janeiro, você tem até o último dia útil do mês de fevereiro para pagar esse imposto de renda.
tá ok? E aí, na declaração anual, você vai declarar aquelas transações todas, mas você paga efetivamente o imposto de renda até o último dia útil do mês subsequente ao mês da operação, com lucro, tá bom? Se você vender cotas e não tiver lucro nessas cotas que você vendeu, ou seja, se você comprou por 100 e vendeu por 90, porque você não estava pensando no longo prazo, porque você achou que você ia ganhar, que você poderia investir naquele tipo de investimento e resgatar a qualquer momento, e aí você vendeu com prejuízo, você não paga imposto de renda, tá bom? Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta? Que legal, não sabia. A Bel colocou aqui pra gente, que legal, não sabia. Bom, então, ótimo saber que essa live tá gerando valor para você, Bel. Vamos lá, então. Então, já falamos sobre o imposto de renda nos fundos imobiliários, falamos sobre os custos de adquirir. Então, tem corretoras hoje que isentam de corretagem, então você pode adquirir fundos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, pagando absolutamente nada, taxa zero. Você vai pagar apenas os emolumentos lá da bolsa, que são bem pequenininhos, e não vai pagar mais nada para adquirir cotas desse fundo, tá bom? Então são esses os custos de você adquirir um fundo imobiliário. Vamos lá? Sobre a rentabilidade nós falamos também. Eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos rendimentos do lucro líquido desse fundo. Então, quando esse fundo, um ponto bem legal para colocar aqui, é que quando esse fundo ele deseja adquirir novos imóveis, ele já é um fundo que já está consolidado no mercado, já possui os imóveis dele e tudo mais, mas ele deseja adquirir novos imóveis. Ou então ele deseja ampliar os que ele possui, ou então reformar, e aí ele pode emitir novas cotas, tá? Ele emite novas cotas no mercado, para poder captar esse recurso para investir dentro do fundo. E aí vai melhorar a rentabilidade do fundo ao longo do tempo. Tá ok? E aí ele pode fazer essas novas emissões. Quando ele faz essas novas emissões, você que já é cotista, sócio cotista, tem o direito de subscrever essas cotas. O que é o direito de subscrição? De subscrever essas cotas? É o direito de comprá-las por um preço menor do que aquele que ele vai lançar no mercado. Então, antes dele colocar aquelas cotas para vender no mercado, para aquelas pessoas que ainda não são cotistas daquele fundo, antes dele fazer isso, ele vai oferecer para você que já é cotista, se você deseja adquirir aquelas cotas, né, um percentual de acordo com o valor que você já possui dentro do fundo. Então não é qualquer valor, quantas cotas você desejar, é um determinado percentual que vai ser definido em assembleia também, tudo é definido em assembleia. E aí você tem direito de subscrever aquelas cotas, de comprar aquelas cotas por um preço menor do que o preço que vai ser disponibilizado para o mercado, tá bom? E aí o fundo cresce. E com o fundo crescendo, os seus rendimentos para o futuro crescem também, tá bom? Vamos lá? Então falamos sobre os tipos de fundos imobiliários, o valor mínimo para investir em fundo imobiliário, ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Bom, os fundos, normalmente, as cotas dos fundos, elas giram em torno de R$100, tá? Tem fundos mais baratos do que R$100? Tem sim, tá bom? Tem fundos aí que tem cotas valendo R$3, R$4, mas a média, a grande maioria gira em torno de R$100. Então oscila um pouco para mais, um pouco para menos, mas está dentro desse valor de R$100. Então, a partir de R$100 você já consegue comprar cotas de fundo imobiliário. E diferente das ações que você tem que comprar em lotes de 100, ou então comprar no mercado fracionado, e aí você paga um pouco mais, os custos são um pouco maiores, os fundos imobiliários você pode comprar a partir de uma cota. Então, se o fundo vale R$100 e você quer comprar uma cota de fundo, você pode. Não tem problema nenhum nisso. Então, os fundos eles são negociados a partir de uma cota. Então, com R$100, se for esse o valor da cota, você já pode adquirir cotas de um determinado fundo imobiliário e se tornar dono de um empreendimento comercial de grande porte que você não teria como comprar sozinho. E olha que bacana, os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento em imóveis que você pode ir comprando aos pouquinhos,
Por exemplo, um shopping que vale 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Quando é que você, investidor iniciante, poderia adquirir um shopping? Ou até mesmo parte dele, né? Mas através dos fundos imobiliários, você pode se tornar sócio dono daquele shopping, comprando frações dele. E aí, se você deseja ter uma grande parte dele, você vai comprando, 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 e cada vez mais o metro quadrado, a quantidade daquele shopping, né? O metro quadrado daquele shopping vai ser seu. E a gente não tem essa possibilidade através de imóveis físicos. Você não tem como ir comprando partes de uma casa até completar o valor da casa como um todo. E nos fundos imobiliários você tem essa possibilidade de ir comprando frações daquele fundo, partes daquele imóvel, e se tornar sócio de uma grande parte de um empreendimento enorme, gigantesco, que rende muito, muito, muito. Olha que legal. É uma excelente ferramenta de investimento que o investidor iniciante ele deve aproveitar, tá bom? Então tenha na sua carteira fundos imobiliários. Vamos ver aqui. A Bel tá pedindo obrigada. Eu é que agradeço pela participação, Bel, amei. O Paulo tá colocando show. Muito obrigada. Isso é muito bom pra mim. Amo o feedback de vocês. Amo mesmo. Tá? Vamos lá então. Já falei quantos FIIs vocês podem ter em carteira, devem ter. Eu entendo que vocês têm que ter uma carteira diversificada. E aí, vocês que vão entender, vocês vão avaliar se 5, 6, 7, 10 é interessante para vocês terem na carteira, de acordo também com o patrimônio de vocês e de acordo com o valor, o percentual da carteira que vocês desejam ter em renda variável. E aí, dependendo disso, vocês vão avaliar quantos fundos seria interessante. Mas seria legal também que vocês colocassem ali, como é renda variável, tenta colocar ali pelo menos, não ultrapassar 5% da sua carteira em cada fundo. Então, se você tem ali, definiu que vai ter 20% em fundos imobiliários do seu patrimônio total, então tem ali pelo menos 20, uns 5, 10 fundos valendo 5%, né? E aí você vai colocando ali pelo menos 5% de cada fundo. Não ultrapassa muito além disso não, tá bom? E aí vocês vão fazendo essa divisão, tá? Vamos lá. Se tiverem mais dúvidas é só colocar, tá, pessoal? Falamos da liquidez, falamos sobre o risco também, né? Que são ativos de renda variável, por isso eles são voláteis, eles oscilam conforme a perspectiva do mercado. Hoje eles podem estar lá embaixo, amanhã subir. Nós tivemos uma queda acentuada no IFIX, né, que é o índice que mede aí os fundos imobiliários. Ontem, né, na bolsa tivemos aí uma queda de 27%, então em um dia, uma queda brutesca. Então, a gente está gravando essa live no dia 28, agora é dia 28 de janeiro de 2020. Então, no dia 27 de janeiro de 2020, nós tivemos uma queda brutal no IFIX. Já está se recuperando, mas para vocês verem que isso é renda variável. Então, vocês têm que estar aí entenderem esse risco para que vocês não pensem que, não, porque o momento é de bolsa, então vou colocar tudo em fundos imobiliários, vou colocar tudo em bolsa, porque é o que está rendendo. Mas vocês podem ter aí grandes surpresas nas rentabilidades de vocês, tá bom? Porque é importante, dentro dos investimentos, que vocês gerenciem os riscos. E como é que a gente faz gestão de risco? Diversificando, né? Não colocando grandes percentuais do nosso patrimônio em apenas um ativo. Então, a diversificação, ela é uma das melhores ferramentas de gestão de risco dentro de uma carteira de investimentos. Então, utilizem essa ferramenta porque ela está disponível para você, tá bom? Bom, pessoal, pelo que eu coloquei aqui, os tópicos que eu coloquei aqui para trabalhar com vocês, eu acredito que eu tenha conseguido falar sobre tudo aqui sobre fundos imobiliários. Se depois dessa live você ficar com alguma dúvida, se te gerar alguma dúvida, se você quiser saber de alguma coisa sobre fundos imobiliários, eu tenho aqui no Instagram um destaque onde tem muito material sobre fundos imobiliários, dá uma olhadinha lá.
Se ainda tiver dúvida, pode colocar nos comentários das postagens, pode me mandar um direct. Esse vídeo, conforme eu falei, vai ficar gravado no YouTube. Então eu tô fazendo uma série de vídeos, todas as nossas lives Rico do Zero em 2020 vão ficar gravadas no YouTube. Vocês podem deixar as dúvidas também nos comentários do vídeo, que eu vou responder com enorme prazer, tá ok? Bom, se vocês não têm mais perguntas, deixa eu ver aqui. A Bel colocou aqui quais os melhores corretores na sua opinião. Bom, então, como eu falei, Bel, dê preferência para as corretoras maiores, corretoras independentes, tá? Sempre corretoras independentes, você vai conseguir maior diversificação de produtos do que corretoras ligadas a bancos grandes, bancos de varejo. Então, dê preferência para corretoras independentes e corretoras já consolidadas. E aí a gente tem várias no mercado. Eu atualmente trabalho com a Rico, trabalho com a Modal Mais, que hoje já não é mais uma corretora, ela virou um banco, né? Mas é um banco digital. E os dois dão isenção para compra de fundos imobiliários, tá bom? Mas tem outras também, e aí é bom que você avalie. Dá uma olhadinha no vídeo que está no YouTube, que eu acho que vai te ajudar bastante, tá? A Bel colocou aqui também, LCI e LCA são isentos de imposto de renda. Sim, Bel, são ativos de renda fixa, tá ok? São ativos de renda fixa, são emitidos por bancos, tá ok? E são isentos de imposto de renda. São ativos que você pode colocar dentro da sua carteira de projetos de vida. Esses projetos podem ser de curto prazo, até 2 anos, tá bom? Normalmente, as LCI e LCAs que tem no mercado pagam aí 95% do CDI. É muito difícil você encontrar uma LCI e uma LCA que pague aí 100% do CDI. Nesse caso, você vai precisar ter aí um capital para investir um pouco mais considerável, em torno de 5 mil ou acima disso, para conseguir uma LCI e uma LCA que esteja pagando aí 95%, 100% do CDI. E aí, quando você vai... como esses ativos eles não possuem liquidez imediata, tá? Eles possuem prazo mínimo para resgate de 90 dias, então é preciso que você se atenha a isso. Porque os investimentos eles devem ser escolhidos de acordo com os seus objetivos. Então, primeiro você saiba para que você deseja aquele investimento, por que você vai investir aquele dinheiro, para que depois você possa buscar a ferramenta que você vai utilizar. E aí, se você desejar se casar, se alinhar o prazo de resgate dessa LCI e dessa LCA com o seu projeto, com o seu objetivo, show de bola. E aí elas costumam ser mais adequadas para objetivos até 2 anos. Acima de 2 anos, se o seu objetivo tem um prazo, um horizonte de tempo acima de 2 anos, dê preferência para CDBs, que você vai conseguir melhores rentabilidades. Porque aí você vai deixar esses ativos sem liquidez imediata, sem liquidez diária, com liquidez apenas na data do resgate. E aí você consegue rentabilidades melhores, mesmo que esses ativos cobrem imposto de renda sobre o valor da rentabilidade, tá bom? Então, LCI e LCA, excelente investimento, excelente ferramenta, mas é importante que você alinhe, que você case eles com os seus objetivos, tá bom? Com o horizonte de tempo do seu objetivo. E aí, objetivos até 2 anos, é interessante você ter uma LCI e LCA no seu portfólio de projetos de vida, tá bom? O Mário, oi Mário, tudo bom? Tá colocando aqui pra gente, os FIIs sempre foram os meus preferidos. Mário, eu também sou muito fã dos fundos imobiliários, gosto muito, acho uma excelente ferramenta de investimento para quem deseja aí receber rendimentos recorrentes ou para quem deseja aí focar na independência financeira, são excelentes fontes de rentabilidade e são excelentes veículos de investimento também para a gente atingir os nossos objetivos. Pessoal, o Instagram está me avisando que estamos chegando ao fim. Eu agradeço imensamente pela participação de todos vocês.
Amei fazer essa live, amei a interação. Lembrando que vai ficar gravado no YouTube, eu devo estar liberando para vocês aí no YouTube amanhã ou depois de amanhã, que eu estou com alguns problemas técnicos aqui em casa.